Flagrantes da vida selvagem. Este é o habitat do macaco japonês, um macaco singular que vive nas montanhas geladas. A temperatura pode chegar a 20 graus negativos, mas eles descobrem fontes com água quente que chega a 40 graus. Há fontes quentes vulcânicas nessa área. E os macacos começaram a ver que a 15 graus negativos não havia melhor ideia do que se aquecer dentro das fontes. São grupos de macacos estão na água se aquecendo. Estão relaxando, se penteando. Definitivamente, seu pelo é uma adaptação ao frio. Os que vivem nessa área, particularmente, têm pelos mais grossos ou longos. E com certeza é uma adaptação ao frio extremo. Nós estamos vendo fêmeas de alto escalão e, provavelmente, o macho dominante na água. O que vemos na periferia são os jovens menos importantes e, infelizmente, eles têm de ficar atrás. O guarda vem de manhã e joga comida, algumas sementes, e eles começam a procurar. Tem comida na neve, e eles escavam um pouco e jogam sementes na água. Mas nem todos os macacos podem ir pegar as sementes submersas. Eu não tinha nenhuma expectativa de ver macacos se alimentando ou mergulhando, o que é uma grande surpresa. Tinha um no meio da lagoa, tentando apanhar sementes, e eles usam os pés com habilidade. Vê-se que é uma técnica difícil. Eles enxergam na água, usando os pés para pegar a semente, levar até as mãos e depois comer. Eles têm pés e mãos muito sensíveis, com muita destreza. Os nervos dali ficam bem perto da superfície e eles conseguem sentir as partículas de comida e conseguem agarrá-las. Eu vi um que sabia mergulhar e comer embaixo da água. Então ele conseguia ver, achar uma semente, pôr na boca e depois subir. Foi engraçado ver esta diferença entre um indivíduo e o outro e o resto do grupo. O que vemos, muito provavelmente, é comportamento aprendido. Devia ter um macaco mais inteligente ou alguns macacos que perceberam que em temperaturas geladas essa água é gostosa e eles foram corajosos e inteligentes para entrar. E isso é comportamento aprendido que os outros macacos imitam. Eu nunca tinha visto nada igual antes. Eu vi muitos filmes desses macacos, vi muitos documentários, mas eu nunca tinha visto um macaco mergulhar. Eu sei que macacos têm várias habilidades. Eles são espertos, mas mergulhar na água como nós, procurar comida, isto foi único. Eu acho que foi um macaco muito esperto que aprendeu a mergulhar para não ter de sair da lagoa para pegar comida. A comida vinha até ele. O único desafio era pegar a semente no fundo e um aprendeu a fazer isso com os pés e o outro aprendeu a mergulhar e conseguia submergir e sua recompensa era a comida. O que eu aprendi com essa experiência foi que macacos são animais muito espertos e podem aprender coisas novas, dependendo das necessidades de seu ambiente. Eles têm membros incríveis, pernas e braços que operam muito bem, por isso não precisam de cauda. Isso também existe entre grandes símios e outros macacos que usam cauda preênsil. Eles não precisam ir de uma árvore a outra. E depois de ver isto, eu fiquei obcecado por estes animais, os macacos, e como eles usam ferramentas, sua esperteza, e sempre que posso, vou a um lugar que tem um grupo de macacos.
E a maioria deles é esperta, mas alguns são únicos. E eu sempre procuro esses comportamentos singulares. Foi uma sorte e uma felicidade eu ter caixa submarina para captar este comportamento quando eu o vi, porque tinha outros fotógrafos ali, mas nenhum deles tinha caixa. E isto é que é estar no lugar certo, na hora certa. Mas sem o equipamento apropriado, talvez você não consiga capturar. Nós filmamos algo que é, para mim, muito legal. É o que faríamos se estivéssemos num spa em um lugar muito frio. É muito interessante quando procuramos esta diferença entre os indivíduos, sem vê-los todos iguais. São animais, têm o mesmo comportamento, só que não. Eles são únicos, como nós. Encontramos uma manada grande de búfalos, talvez uns 300. E começamos a ouvir berros de búfalo. Parecia que eles vinham mais ao norte de onde estávamos. Então passamos pela manada. E para nossa surpresa, encontramos um bando de 10 ou 12 mabecos tentando abater 2 búfalos. Por uns 10 minutos, eles largaram um búfalo mais velho e se concentraram no mais jovem. Havia 3 ou 4 atacando a anca deste búfalo, enquanto o resto atacava a cara. E toda vez que o búfalo tentava se virar para tirar o resto de cima dele, os mabecos na frente só se aproximavam mais, quase até o focinho, tentando morder o seu focinho para obrigá-lo a continuar olhando para eles, enquanto os outros mordiam sua cauda e anca. 4 mabecos importunando um filhote de búfalo, mordendo sua anca e tentando desviá-lo da frente. Os búfalos são um animal que eles não costumam perseguir. O mabeco come uma série de presas, tipicamente o antílope de tamanho médio. Mas ele é um carnívoro grande e é oportunista. Ele não vai dispensar uma oportunidade se pode abatê-la. Eu nunca tinha ouvido falar de mabecos atacando um búfalo. É mais ou menos assim. Você vê mabecos passando por uma manada de búfalos. Isso eu tinha visto, e eles se olham. Os mabecos continuam, os búfalos continuam. Eu nunca pensaria em um mabeco atacando algo tão grande que até enfrenta um bando de leões. Depois de um tempo, os mabecos arrancaram a cauda do búfalo. E isso virou um jogo em que alguns mabecos saíam correndo com a cauda e o resto do bando continuava tentando derrubar o búfalo no chão. Isto continuou por uma meia hora, com o búfalo e os mabecos entrando e saindo de umas moitas. Com os gritos, os mabecos se agitaram mais e começaram essa conversa que eles têm às vezes. Eles tentaram empurrar o búfalo para uma moita. Parecia que eles tentavam criar uma barreira para o búfalo ter só um lugar para ir. Ele não podia recuar com a moita atrás dele. Ele só podia avançar e tinha uma parede de mabecos esperando o búfalo vir. Ele quase não tinha escapatória. Só podia ficar ali e tentar lutar. Mas os mabecos, com a agilidade que eles têm, o búfalo não tinha chance. Tenho certeza que com o tempo suficiente e desde que a mãe do búfalo não voltasse, eles persistiriam e acabariam vencendo. Eu já tinha visto mabecos antes. Presenciei eles vindo pela frente, enquanto o resto ia por trás. Ainda mais se estiverem matando algo como um gnu. Mas um búfalo é diferente e vi essa mesma técnica que eles aprimoraram no decorrer do tempo funcionar em outra presa. Eles são caçadores especializados. Sabem o que estão fazendo. Não há dúvida onde fica cada um deles. Cada mabeco conhecia seu papel e sabia o que devia fazer. Eu não sei explicar a sorte que temos de ver isso. Mabecos matando um búfalo, isso não acontece. Tudo terminou quando os mabecos encurralaram o búfalo contra a moita, onde ele não tinha onde ir. Os gritos do búfalo, a esta altura, começaram a diminuir devagar. A diminuir até que pararam. E foi quando vimos os mabecos saindo de trás da moita, com as suas caras todas cheias de sangue. Nós sabíamos que tinham aberto o búfalo e que ele estava morto. Sabemos que restam muito poucos mabecos na África. Então foi um privilégio ver um dos animais mais raros da África matar um dos maiores animais. Embora fosse jovem, era um búfalo. O resto da família poderia ter protegido o búfalo. Eu não conseguia entender o que tinha visto. Estava zonzo.
Eu estava com 6 hóspedes e meu guia Foster. De repente, Foster nos mandou parar e gritou, "Leopardo!" Depois de uns 10 minutos sentados ali, ele se mexeu um pouco e a cabeça de um imenso javali fêmea apareceu ligeiramente pelo buraco. Ele ficou tenso e deu para ver que ele se preparava porque ela queria fugir. Segundos depois, ela saiu chispando. Ele saltou sobre o buraco e a apanhou. Ela tentava escapar, era enorme. Algumas vezes ela levantou e ele conseguiu jogá-la no chão de novo. Isto aconteceu 3 ou 4 vezes. Ele acabou conseguindo enfiar as garras nela e segurá-la pelo pescoço. Tem outro leopardo ali, ó. De repente, apareceu outro leopardo macho. Isso pode ficar interessante, hein? Começa com um grande leopardo macho tentando abater uma fêmea grande de javali, e é uma luta. Ele a pega pela garganta, mas ela continua de pé e se debate bastante. Aí, saindo do nada, de repente, aparece um leopardo ainda maior. E nós ouvimos o guia dizendo que é um concorrente e eles não têm parentesco. Vemos o segundo leopardo chegar. Ele faz uma pausa e avalia a situação. Ele pausa por uns 5 segundos e eu acho que ele quer determinar o que está havendo. Ele tem 2 opções. Pode espantar o outro leopardo, mas aí o javali vai fugir. Então ele decide ajudar o outro a derrubar o javali. Nossa, isso é incrível. Eles nem se conhecem. Isso é algo que eu nunca vi. 2 leopardos se ajudando. Eles rolaram e os 2 leopardos se reposicionaram e prenderam cada lado do pescoço do javali. Nessa altura, o javali estava de pé, lutando para permanecer de pé. Os 2 leopardos puxavam de lado a lado. Esta briga prosseguiu um tempo. Finalmente, o javali começou a ceder. Não é comum ver 2 leopardos machos juntos assim, ainda mais tão próximos. Claro, eles se encontram em suas patrulhas territoriais. Às vezes, eles literalmente se atropelam em seus limites. E se der sorte, você consegue vê-los brigando, mas vê-los juntos na mesma caçada é praticamente inédito. Ver um leopardo e ver 2 leopardos machos abatendo um javali daquele jeito é algo que eu nunca tinha visto. Leopardos são caçadores altamente eficientes e, normalmente, eles derrubam a presa rápida e eficazmente. Mas não é o caso com javalis. Lembre-se que javalis têm pescoços bem grossos e muitos músculos, onde eles, de fato, tentam subjugar o animal e sufocá-lo. E foi exatamente o que aconteceu com o primeiro leopardo nesse caso. Quando o javali finalmente parou e acabou morrendo, o segundo leopardo que chegou no local se virou. E aí vemos ele se abaixar no lugar. E enquanto ele se afasta, o primeiro macho que fez todo o esforço, que realmente merecia a presa, deixa por isso mesmo e fica para trás, observando sua presa ser levada embora. Não eram apenas 2 leopardos enormes, era também um javali enorme. E ele o carregou com facilidade, e isso nos mostra a força do leopardo. Do começo ao fim foi tudo emocionante. Todo mundo ficou preso naquilo, não dava para desviar o olhar. Você não sabia para onde olhar quando o outro leopardo chegou. Foi sensacional. Guias de caça veem coisas incríveis nos safaris, mas eu até aposto que esta foi a visão mais especial que este jovem guia teve em sua vida. Nossa, nem acredito que isso está acontecendo aqui. Começaram a ver que a 15 graus negativos não havia melhor ideia do que se aquecer dentro das fontes. São grupos de macacos estão na água se aquecendo. Estão relaxando, se penteando. Definitivamente, seu pelo é uma adaptação ao frio. Os que vivem nessa área, particularmente, têm pelos mais grossos ou longos. E com certeza... Mas nem todos os macacos podem ir pegar as sementes submersas. Eu não tinha nenhuma expectativa de ver macacos se alimentando ou mergulhando, o que é uma grande surpresa. Tinha um no meio da lagoa, tentando apanhar sementes, e eles usam os pés com habilidade. Vê-se que é uma técnica difícil. Eles enxergam na água, usando os pés para pegar a semente, levar até as mãos e depois comer. Eles têm pés... Flagrantes da vida selvagem.
Este é o habitat do macaco japonês. Um macaco singular que vive nas montanhas geladas. A temperatura pode chegar a 20 graus negativos. Mas eles descobrem fontes com água quente que chega a 40 graus. Há fontes quentes vulcânicas nessa área. E os macacos começam a ter mãos muito sensíveis, com muita destreza. Os nervos dali ficam bem perto da superfície e eles conseguem sentir as partículas de comida e conseguem agarrá-las. Eu vi um que sabia mergulhar e comer embaixo da água. Então ele conseguia ver, achar uma semente, pôr na boca e depois subir. Foi engraçado ver esta diferença entre um indivíduo e o outro e o resto do grupo. É uma adaptação ao frio extremo. Nós estamos vendo fêmeas de alto escalão e provavelmente o macho dominante na água. O que vemos na periferia são os jovens menos importantes e, infelizmente, eles têm de ficar atrás. O guarda vem de manhã e joga comida, algumas sementes, e eles começam a procurar. Tem comida na neve, e eles escavam um pouco e jogam sementes na água.